Alegres da esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Sinodal Triângulo Mineiro, vem pra Palmas você também, vem! Saindo um pouquinho aí dessa esfera das bênçãos adquiridas e tudo, é fato que você, o Ítalo e o Jota estão saindo da MP agora, por um detalhe. Né? Esse negócio de idade, assim, ou qualquer isso coisa. É temporal, isso né? É temporal, isso é. A casca ainda tá firme, intacta. Né? Tá certo. Mas isso implica que você vai passar o bastão. Como tem sido esse processo de formar um sucessor? É hora. Como se diz, a gente tem muita gente com muito gás aí, que precisa de se aproximar, mas a pessoa tem que se dispor também. Eu tenho toda a minha dedicação, tudo que for possível fazer para poder capacitar, para poder treinar, para poder auxiliar, eu estou disponível. Mas as pessoas, às vezes, acham que precisam ser ungidas antes de chegar para alcançar um determinado cargo, uma determinada posição, assumir determinadas responsabilidades. Mas é Deus que capacita. Nós temos que nos dispor, nós temos que nos prontificar, arregaçar as mangas e orar a Deus. Deus, se for da tua vontade, que a paz seja o árbitro do nosso coração. E que Deus levante essas pessoas. Se você tem um desejo no coração, se você está sentindo que é hora, eu tenho que assumir uma responsabilidade, eu tenho que assumir um cargo, não precisa de assumir um cargo para glorificar a Deus. É no joelho e no chão, orando, é no joelho e no chão, pedindo para Deus abençoar a sinodal. E também é através da nossa disposição, até o nosso ID, né? Pessoal, o que precisa ser feito? Eu estou aqui, estou à disposição. Então, vem caminhar com a gente, que a sinodal tem espaço e serviço para todos, de qualquer tipo de serviço. A gente trabalha, não é só com um cargo, uma direção, uma posição de acordo com o manual, estatuto, constituição da igreja. A sinodal tem espaço para tudo aquilo que glorifica a Deus. Seja através de uma oração, seja através da disposição das cadeiras num congresso, seja através de um microfone com a pessoa em cima de um palco ali, direcionando, abençoando, orando pela sinodal. A sinodal tem espaço para todos, desde que tenha um propósito, glorificar o nome dele. O desafio de encorajar as novas gerações continua. Continua, eu acho que continua maior do que antes, porque a pandemia mudou tudo, mudou a forma da gente se reunir, mudou a forma da gente trabalhar.
Essa geração que está vindo já é uma geração diferente da nossa. Então, a gente precisa de jovens que engajem nessa causa, que vejam que é necessário ainda o reunir-se, o estar perto, o criar laços, né, que é isso que a mocidade faz, para que as próximas gerações colham, né, esses frutos, né, e participem disso também. Eu sonho em ver os meus filhos participando de um trabalho que um dia eu participei, o pai deles participou. Então, a gente precisa sonhar. Sonhos para nós e sonhos para os nossos filhos, para os próximos que virão, para a gente dar continuidade na história. Muito bom. Ouvindo esses dias um pastor mais velho, uma mentoria, ele falou, olha, Deus ele tem propósitos. Né? Deus tem os seus decretos e os seus propósitos. Né? E nós temos os sonhos. Isso faz parte daquilo que Deus já planejou, daquilo que Deus já decretou. E como é importante a gente sonhar com um trabalho futuro e ver que tudo isso que aconteceu e essa retomada é fruto de um sonho, né? Que lá atrás, começou lá atrás, no seu envolvimento, 2003, depois foi toda a jornada de retomar esse trabalho e você vai ter o privilégio, se Deus quiser, de ver os seus filhos fazendo parte. Isso é lindo. Isso é uma das coisas que eu acho mais bonita na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma igreja tão organizada, uma igreja histórica, e toda essa estrutura nos dá essa oportunidade de passar para as próximas gerações. Privilégio para nós estar aqui hoje conversando com várias pessoas, né, que participaram já há algum tempo, né, e de momentos tão importantes da história da nossa sinodal. E o Mateus é uma dessas pessoas, participou da comissão organizadora local da sinodal lá em 2017, né? E hoje também está como presidente da FEMOTRIM. E olhando, Mateus, para a sua jornada junto com a sinodal e hoje à frente de uma federação, como que o trabalho da sinodal tem influenciado ou tem te apoiado no trabalho da federação? Eu acredito que nenhum trabalho é igual ao outro, ainda que às vezes a gente desempenhe um trabalho de liderança, né? Nenhuma instância é igual à outra. Antes de ser presidente da federação, né, eu já havia sido presidente por 4 anos seguidos da UMP local. Legal. E uma experiência nunca é igual à outra, porque sempre há uma novidade. E foi uma grata surpresa, né? Foi um primeiro contato de perto com a sinodal lá em 2017, quando a gente recebeu esse desafio de recebê-los, né, para a organização de um congresso que para nós era muito novo. Essa estrutura de congresso, esse formato de congresso, a duração de um congresso, para nós tudo isso era muito novo. E a gente vai aprendendo essa estrutura do que é ser igreja, né? Porque ainda que a sociedade interna ela represente um braço da igreja, quando a gente vai tendo acesso a essas instâncias maiores, né, como uma sinodal que engloba um pedaço tão grande da igreja, a gente vai entendendo um pouco melhor qual é o funcionamento, a dimensão e a organização, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil como um todo. E eu acho que isso vai dimensionando um pouco como a gente trabalha de uma maneira organizada. E isso nos capacita para poder desenvolver melhor o trabalho também na mocidade local e em outros trabalhos também da igreja local. Então, acredito que, ao longo desses anos, né, de trabalho, esse envolvimento ele vai ensinando bastante, ele vai afinando a gente a cada ano para poder trabalhar melhor e para poder servir melhor também. E como é bom poder fazer parte de uma igreja que tem toda essa estrutura, né? Às vezes a gente pode pensar que federação, sinodal, ou para nós, pastores, presbitério, sínodo, existem muitas burocracias, mas isso é uma estrutura organizacional. E como é bom, é um privilégio fazermos parte de uma igreja que tem toda essa estrutura tão organizada, para que o Senhor possa dar o crescimento, né, para a nossa igreja. Ainda na sequência das nossas entrevistas,
sobre esses 10 anos da Sinodal. Nós estamos recebendo o Robson, que é o vice-presidente da FEMOPRIM, e foi a FEMOPRIM que recebeu o Lidera Jovem em 2022. E aí, Robson, conta para a gente um pouco do impacto para uma federação como a FEMOPRIM, o de receber um evento como Lidera e ter toda a Sinodal ali na sua federação. Então, o impacto para as nossas vidas pode ser resumido em questão da gente crescer na nossa federação, a gente crescer como líderes também, porque como a gente recebeu um evento propriamente para a liderança, traz para nós um amparo da Sinodal em relação às federações, para nos ajudar, na nossa região, na nossa federação, a ajudar as UMPs locais também. Maravilha, Robson. A gente agradece muito, né? Eu lembro desse evento na nona igreja, um tempo de comunhão, um tempo de estar junto com os irmãos, de conjugar os desafios da liderança, e certamente isso também na vida de vocês, né? De poder olhar para toda uma estrutura do Lidera e participar dessa organização. Tá vendo? É bênção ter federações que recebem eventos da Sinodal e que certamente são abençoadas também com esses eventos. Que Deus... Um dos privilégios de acompanhar o trabalho da Sinodal, e agora dentro desse processo de 10 anos de reorganização da Sinodal do Triângulo Mineiro, é poder ter o privilégio de vermos novas federações sendo organizadas. Nós estamos aqui com o Eliseu, lá de Patos de Minas, que hoje está à frente, trabalhando numa federação recém-organizada. Então, conta para nós como tem sido esse desafio lá. Antigamente a gente era FEMOLAP, né? E por questões administrativas ali, foi separado e foi realizada a FEMONAP. E com isso a gente veio conosco um grande desafio que foi principalmente a falta de interesse e maturidade dos jovens em querer participar como federação. A maioria ali, grande parte, apresenta um pensamento que federação é quem está ali na frente, ali pensa como diretoria, sendo que não é verdade. Sendo que o papel da diretoria é o mesmo do que qualquer outro jovem ali, que é ir e pregar o evangelho, né, aceitar o ID, sendo que a principal diferença é ter que lidar com burocracia, mais nada. E, por conta disso, cria-se vários problemas, sendo que um deles é a falta de unidade e essa criação de laços, que é muito importante. Por exemplo, no nosso presbitério, a gente conta com 11 igrejas, contando com a congregação da terceira igreja, no bairro Brasil, e dessas 11, somente 7 têm um MP. Então, ainda fica faltando algumas que não têm um MP formado, que já foi relatado já algumas vezes que é muito prejudicial para essas igrejas, onde os pastores eles sentem falta de ter uma junta de moços para estar ajudando a desempenhar o papel fundamental, que é pregar para o pessoal mais jovem. E, com isso, e ter uma UMP realmente faz muita diferença. E eu falo isso por experiência própria, onde, de um tempo para cá, desde que eu entrei na federação, comecei a participar muito das programações, tanto da federação quanto da Sinodal, e tem sido uma experiência ótima para mim, onde eu conheço várias pessoas, ganho várias oportunidades, crio laços, como já foi dito várias vezes, que é realmente muito importante, e eu não me sinto sozinho, que é onde cada lugar que eu vou, eu posso ir, que eu sei que vai ter alguém para me acolher, para me apoiar. E isso faz bastante diferença. Então, a maior dificuldade que a gente enfrenta hoje é isso. A gente precisa de ter jovens motivados, ter jovens que queiram, pelo menos, serem capacitados e ganhar um pouco de maturidade para cumprir esse dever e esse chamado que é de todos. Eu acho que o interessante, Eliseu, é que a importância desse trabalho de compartilhar justamente esses testemunhos, para que a gente possa encorajar, né, os jovens da nossa região a se envolverem neste trabalho. Então, que nós vimos até aqui várias histórias, testemunhos do que Deus ele está fazendo ao longo dessa jornada, federações sendo
formadas e também novas pessoas assumindo, né, e chegando também para assumir o engajamento no trabalho, tanto na federação como também na Sinodal, como o Gustavo, lá de Uberaba, que está à frente da FEMOPRIG. Como tem sido esse trabalho, esse desafio, e qual a sua expectativa também, se você se sente assim animado, encorajado, para poder receber o bastão aí também dessa jornada da nossa sinodal também. Acho que, para falar de perspectiva, eu acho que é importante a gente olhar para o passado. Então, eu venho de um contexto da UPA, né? Tivemos um trabalho excelente com a UPA. Nessa transição, agora começando os trabalhos na UMP, surgiu a oportunidade de trabalhar com a federação e também na diretoria local da igreja da qual eu participo. E o principal desafio que a gente tem visto é unificar todas as UMPs da nossa federação, né, especialmente as UMPs de Uberaba e a UMP de Frutal. Né, a gente quer unificar, fazer uma frente mais unida aí dessas mocidades. E eu vim desse contexto da UPA, como eu estava falando, né, eu não era convertido, não vim de fora da igreja, e o que eu aprendi desse tempo, né, de conversão, de trabalho na igreja, no reino do Senhor, é que a amizade de Jesus Cristo, a companhia de Deus, é uma das melhores coisas que se pode ter. Caminhar com Deus é muito bom, e viver de fé, né, o justo viverá pela fé, experimentar a fé todos os dias é muito bom. Então, essa é a expectativa, é a perspectiva que eu tenho, que eu carrego comigo para fazer todos os meus trabalhos. Com a UPA, agora com a UMP, eu espero que a nossa UMP possa levar o avanço do reino do Senhor, levando essa visão de vivência cristã, de experimentar a fé, de conhecer o nosso Deus, que é um Deus presente, um Deus vivo, verdadeiro, saber que existe um Deus, que os jovens não estão sozinhos e que existe um trabalho, né, feito para os jovens que a mocidade promove, né, de levar o reino do Senhor e enfrentar esses desafios que é unificar as mocidades. Que o Senhor mantenha o seu coração animado dessa forma para seguir nesse desafio. E eu gostaria de deixar uma frase. Uma frase que eu deixo é de Elizabeth Elliot, que diz assim, que eu acho que é uma coisa que todos nós temos que fazer. O céu não é aqui, é lá. Se recebêssemos tudo o que desejamos, nosso coração se conformaria com este mundo e não com o mundo vindouro. Porque eu acredito assim, que tudo que nós recebemos, né, seja os dons dados por Deus para as nossas vidas, se a gente usar a nosso favor, não entendendo que eles são dados por Deus e que por meio desses nós temos que fazer para a glória dele, aí a gente acaba entendendo que o céu não é lá. A gente acha que o céu é aqui. E, na verdade, ele não é aqui, é com Cristo. Deus, ele sempre nos surpreende, né, Ailton? Sempre, em todo momento, né? E ele sempre faz muito mais do que aquilo que a gente pensou, sonhou ou imaginou. E muitas vezes, quando a gente olha para aquilo que Deus fez, que é uma obra maravilhosa, a gente olha para nós e fala, eu nunca ia fazer isso, eu nunca ia dar conta, né? E ver que todo o resultado dessa trajetória, desse tempo, dessa história de 10 anos, é resultado daquilo que Deus ele está fazendo. Isso é muito bom. Com certeza. A gente, como o senhor disse, quando a gente olha para trás, a gente vê tudo que a gente passou e seria totalmente egoísta a gente não olhar para cima e falar assim, Senhor, o senhor é fantástico, o senhor é maravilhoso, porque eu não sei como eu cheguei aqui. Toda honra e toda glória é dele.
chamado pessoas para trabalhar para o reino dele, independente de serem bons, ruins, enfim. Ele sabe que ele escolhe, prepara os corações, molda os corações da vontade dele e o propósito dele. O principal propósito é servir a ele. E ele vai ser glorificado de um jeito ou de outro.